Se você é veterano aqui no canal, certamente você já sabe que a cada segunda-feira a gente está postando vídeos novos em relação às mulheres da Bíblia. E toda sexta-feira, vídeos relacionados ao valor do sexo masculino, o valor do homem, com base no livro de Richard Exley. E às segundas, com base no livro Mulheres da Bíblia. Já tem vídeo aqui no canal, dá depois uma olhadinha, coloca aqui o link em relação ao primeiro vídeo e segundo vídeo. E em média, para cada material postado, a gente está apresentando 3 personagens bíblicas aí, para que vocês possam aprender e se inspirar com a vida delas, ou evitar algumas figuras aí que podem aparecer na vida de vocês, seja você homem, seja você mulher, mas que podem te dar aí dor de cabeça no futuro. Então, a Bíblia em si é uma bússola, né, que nos orienta com quem nós devemos nos relacionar, ou principalmente com quem nós devemos nos relacionar. Então, fica ligado nessas coisas, porque são coisas espirituais e estão diretamente ligadas ao teu destino. Vamos ao vídeo. E hoje a gente vai apresentar a vida de Dalila, a vida de Ketura e a vida de Débora. Vamos começar por Ketura. Ketura, na verdade, ela inspira mulheres a serem pessoas de caráter. Porque Ketura surge na vida de Abraão no contexto em que ele já era muito velho. Ele tinha cerca de 145 anos. E por ter uma idade tão avançada, a gente sabe que é basicamente uma mulher muito nova cuidando aí de um senhorzinho. E no contexto hebraico, a gente sabe que um homem tinha a mulher principal, mas tinha as chamadas concubinas. E Ketura, ela vem e ela surge, na verdade, no contexto de ser a mulher auxiliar, a mulher concubina. Mas mesmo sendo assim, ela deu ainda a Abraão 5 filhos, olha só. E muitos teólogos, né, segundo esse livro, texto, falam que na verdade Ketura surgiu antes, né, da morte de Sara, da partida de Sara, e muitos falam que ela surgiu depois da partida de Sara. Mas independente de, a visão mais aceita é que ela surge depois da viuvez de Abraão, né, que Sara parte dessa para uma melhor, e ela assume esse local principal na casa, sendo portanto a mulher principal, e a gente sabe que pelo poder de Deus, né, Abraão pôde ter relações com essa mulher e ter esses filhos adicionais aí. Então, para quem não é crente cristão, vai realmente questionar uma história dessa. Vai dizer que foi a história da carochinha, né? Como é que um homem tão idoso pôde ainda conceder tantos filhos para uma mulher aí? Mas a gente que é crente, que é cristão, a gente sabe que para Deus tudo é possível. E que mesmo nos contextos bíblicos, né, quando se fala que ele tinha cerca de 145 anos, os relatos bíblicos falam que antes da queda do homem as pessoas viviam muito mais. E devido ao aumento do pecado, esses anos de vida foram abreviados. Por isso que as pessoas vivem muito menos hoje. Mas no contexto de Abraão, por isso aí está justificada essa idade de 145 anos e ainda trabalhando bem aí, né? Dando filho aí a Ketura. Mas a fonte ou a mensagem principal dessa mulher, que ainda que seja tão pouco mencionada na Bíblia, é que o amor divino cuida de pessoas. O amor divino se importa com pessoas. Então, existem pessoas que vocês vão perceber que vão aparecer nas suas vidas que são, na verdade, a resposta do amor de Deus por vocês, para estar cuidando de vocês numa velhice, para dar amparo a todas as suas necessidades na idade mais avançada. E Ketura é um exemplo bíblico inspirador nesse quesito. Débora, aqui que eu estou trabalhando, é a ama, uma serviçal na casa de Jacó. Débora, na verdade, ela poderia ser comparada a uma empregada, a uma serviçal mesmo. No contexto bíblico, né, a gente fala de escrava. Mas a gente vê nesse exemplo de Débora que a relação dela, a afeição pelos filhos de Jacó, de modo geral, e de Rebeca, né, era tão grande, né, tão bem desenvolvida, que ela era considerada um membro biológico da própria família, a tal ponto que no dia do enterro dela, todos estavam pranteando lá na cova dessa mulher lá. Então a gente vê que nesse exemplo de Débora, as relações humanas, elas são muito mais além do que uma aliança de sangue, do que você ter os próprios filhos e esses filhos serem a parte mais importante da família. A gente vê no exemplo de Débora que uma simples serviçal, mas que servia aos outros de coração, foi lembrada no seu último dia, quando tinha lá 80, 90 anos de idade e partiu dessa para uma melhor. A gente vê nesse exemplo bíblico que para Deus é muito mais importante como nós tratamos as pessoas nos últimos dias delas. A gente vê que o modo de prantear, de chorar tanto, né, no túmulo dessa mulher, indicava uma relação afetiva de toda a casa de Jacó por essa ama. Então veja, quem de vocês, né,
teria esse posicionamento. Pessoas que trabalham conosco por tantos anos e muita gente aí que nesse último dia da pessoa, nos seus últimos dias, não faz uma visita à pessoa, não se lembra mais da pessoa, simplesmente se usufruiu do serviço de aquela pessoa, usou mesmo ela, entende? E aí abandonou ela e não quer mais saber da vida dela. Então esse exemplo bíblico, né, a gente vê na vida de Débora, a personagem principal, uma personagem que não seja tão destacada, mas se destaca principalmente em toda a casa e toda a cultura familiar da vida de Jacó e que é muito lembrada por todo o seu serviço nos seus últimos dias. Então pensa aí vocês, quem de vocês, né, tem alguém que ainda que não tenha aliança de sangue, que não tenha linhagem biológica com essa pessoa, é tão importante quanto alguém que já é da mesma família biológica de vocês. Então pensa aí nessa pessoa, manda um recado para ela, dá uma mensagem de falar a importância dela para você, para toda a casa. Às vezes pode ser um chefe, às vezes pode ser um amigo, né, que você não falou há muito tempo, que não fala há muito tempo. Enfim, é você pensar e refletir de como as pessoas em si, elas são fundamentais na construção de toda a trajetória, inclusive muitas vezes até da sua própria família, e que elas sempre vão trazer um legado e vão deixar um legado quando realmente impactam na vida emocional das outras pessoas. E o terceiro exemplo que eu trago aqui é um exemplo negativo, é a vida de Dalila. Dalila é uma personagem que é muito utilizada nas pregações, mas que basicamente, de forma objetiva, é laço. É laço do passarinheiro. Sai da frente das Dalilas da vida, porque elas são enviadas do diabo. Enfim, Dalilas representam a queda de homens de Deus que querem ter um ministério próspero, mas que por um simples vacilo colocou tudo a perder. E aí foi o caso de Sansão. Sansão, que era um dos juízes de Israel, alguém levantado debaixo da unção de Deus, do poder de Deus, ele vende toda essa unção por causa da sensualidade de uma mulher. A sensualidade da mulher, a formosura dela, ela é divina em si e ela é utilizada principalmente debaixo dos princípios bíblicos do matrimônio. Mas quando a mulher já sabe que por natureza ela tem esse traço de sensualidade, de atrair homens para si, ela pode utilizar-se dessa ferramenta e vendê-la para o diabo mesmo. O diabo, ele utiliza essa ferramenta para destruir ministérios, destruir a obra de Deus na terra. E não é diferente na vida de Sansão. A gente vê que Dalila, ela se caracteriza como uma mulher primeiramente observadora, uma mulher perseverante, persistente, ela não desistiu fácil. Ela também é uma mulher que soube utilizar bem as ferramentas que ela possuía, que era o próprio corpo, para seduzir um homem aí de Deus. Mas a gente vê que na história bíblica antecedente a Dalila, o Sansão aí já tinha algumas quedas aí por mulheres, e isso veio prejudicando gradativamente a chamada dele. E a gente sabe que uma queda em si não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que na vida aí de Sansão ocorreu com um ápice principal aí quando essa mulher apareceu na vida dele. Então, homem, você que está assistindo esse vídeo, cuidado com o tipo de mulher que aparece na sua vida. Aparentemente, a mulher, ela pode ter uma formosura, ela pode ter uma atração física fenomenal, um carisma muito grande, mas somente um dom dado pelo Espírito de Deus, chamado discernimento espiritual, é que vai revelar se aquela mulher que está aparecendo na sua vida veio do Espírito de Deus ou não. E o primeiro traço que você pode identificar isso é se essa mulher nasceu de novo, né? Se você é cristão, você tem que se associar à mulher crente, mulher que é nascida de Deus. E se não é crente, não vem com a história de dizer eu vou convencê-la para vir para Jesus e depois vou ter um relacionamento com ela. Isso vai dar errado mesmo. Mas essa Dalila, quando ela obteve tudo o que ela queria, ela simplesmente cartou Sansão. Ela simplesmente pegou a recompensa dela e tchau. Tchau e bênção. Então a maioria que faz realmente desse jeito. De forma contrária aos exemplos anteriores que demonstraram o cuidado de mulheres para com homens, Dalila, pelo contrário, ela demonstra como exemplo bíblico negativo de desprezo, de saber que existem pessoas que só querem usufruir do que você tem e quando obtém, tchau. Você é apenas lixo e você simplesmente não serve mais para mim. É basicamente a mensagem principal que essa personagem bíblica traz e que ecoa, infelizmente, até os dias atuais como exemplo negativo, tanto para homens quanto para mulheres aí que querem trilhar uma vida de santidade, de aprovação em Deus. Então, Dalila em si é um tipo de mulher de figura feminina que tipifica a antiga serpente em ação, utilizando a ferramenta principal para destruir a vida de homens.
a sensualidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vai ter muitos outros ao longo da trajetória aqui do canal. Lembrando, são 70 mulheres, a gente já tem 2 vídeos postados, esse aqui já é o terceiro, então a gente tem uma grande caminhada aí pela frente. Não esquece, coloca aqui no comentário o que vocês acharam desses exemplos bíblicos e principalmente compartilha aqui a mensagem com quem você ama. Assim você está promovendo em forma de gratidão esse conhecimento que eu estou colocando aqui de forma gratuita para vocês. E ao longo das outras segundas-feiras eu estou trazendo aí esses novos exemplos de mulheres da Bíblia. Então, eu sou Douglas Carvalho, quero que vocês saibam que vocês são mais que número, vocês são o melhor de Deus. Shalom. Shalom.